Fala galera, beleza pessoal? Bom, aula 6 do nosso curso de técnicas de preparação, hein galera? Não vamos perder tempo não, bora lá, bora continuar o que a gente estava vendo na aula passada, né? Antes de começar, pessoal, só dar uma recordada. O que a gente veio definindo até aqui. Na primeira aula a gente definiu um pouco deu alguma introdução do curso, algumas ferramentas interessantes para você aplicar no seu dia a dia, aplicar na definição do seu foco, na melhoria de sua vida. Logo após a gente definiu o foco no concurso ou na área específica que você deseja. Elencamos a necessidade de elaborar de achar uma boa bibliografia para o seu concurso focado, de preferência a melhor bibliografia possível, né? As melhores bibliografias do mercado, porque é bem importante. Depois definimos a questão das metas, metodologia de estudos. E agora, galera, a gente vai para a execução mesmo do planejamento. Essa parte aqui é uma das mais importantes do curso. Então você tem que prestar bastante atenção. Aqui é a cereja do bolo, galera. Essa informação aqui é bastante importante. É o método que eu utilizava para estudar. Isso aqui é bem efetivo. Ele está gerando aprovação de muitos alunos. Assim, é bom também ter o acompanhamento de uma pessoa para te ajudar nisso aqui, mas se você conseguir aplicar esse método aqui e estudar bem, de uma forma sequenciada, organizada, disciplinada, comprometida e com regularidade, não tem como ser aprovado. Não tem como. E se você não mudar o foco também, você seguindo o foco e seguindo essa metodologia e essa forma de estudar que eu vou passar aqui, não tem como não ser aprovado. Vocês podem reparar, pessoal, que o pessoal que não passa ou porque desistiu, ou porque mudou de foco, ou porque não teve regularidade, comprometimento, não teve disciplina ou não cumpriu meta. O pessoal que desiste, o pessoal que não passa em concursos, são esses que entram nesses 5 casos que eu citei, galera. Então, pode levar tempo? Pode. Tem pessoas que vão passar com pouco tempo de estudos. E tem pessoas que vão passar com muito tempo. Mas tudo, pessoal, tudo ocorre na hora certa. Isso é um fator que eu aprendi, galera. Isso é um fator que, para minha vida, já fez muito sentido, sabe? Eu fui reprovado em vários concursos, mas... E sempre pensar, por que eu não passei? Meus amigos estão passando, o que está acontecendo comigo? Mas, pessoal, no final eu não vou expor aqui qual era a minha missão, que eu senti que fosse a minha missão. Mas eu estar aqui hoje, dando esse curso aqui e fazendo um trabalho de acompanhamento de alunos através de coaching, só aconteceu pelo fato de eu ter sido reprovado nos meus certames anteriores, tá? Se eu tivesse passado em todos, eu acho que não teria qualificação para estar aqui, porque os fracassos que eu tive me fizeram crescer, me fizeram estudar mais, me fizeram aprender coisas novas e me fizeram estar qualificado para ensinar as pessoas que são iguais a mim, né? É muito fácil você querer ensinar um aluno, assim, muito fácil para você, mas para o aluno entender o ensinamento de uma pessoa que nunca foi reprovado no concurso é muito complicado, porque você sabe que essa pessoa, assim, tirando casos esporádicos, nem toda regra tem exceção, né? Mas vamos supor uma pessoa que passa em todos os concursos que passa em primeiro lugar em todos os concursos que faz. Essa pessoa é diferenciada. Essa pessoa não é igual a mim, não é igual a você que está assistindo esse curso aqui. Essa pessoa não é uma pessoa comum, um ponto na curva. Ela é um ponto fora da curva. Para mim, eu posso até pegar algumas coisas como ensinamento para minha rotina, mas o nível de aprendizagem, o nível de estudos de uma pessoa que foi aprovada em todos os concursos que ela fez, não serviria para os meus estudos. Porque eu sou uma pessoa normal, eu tenho que pegar a minha como referência a mim, uma pessoa que teve uma história parecida com a minha, de reprovações, de muito esforço, de muita privação, né, até conseguir alcançar o objetivo.
Eu passei por isso, então eu sei que vocês aí, sofredores, meus amigos, sofredores no bom sentido, né, também estão passando por isso. Então pode acreditar que essa técnica, que esse curso que eu estou fazendo aqui para vocês, ele é baseado e formatado para vocês, para as pessoas que são inteligentes, mas não acima da média, e que necessitam de muito esforço para estudar. Eu vejo até alguns programas de coach, o pessoal falando, pô, eu tenho uma técnica milagrosa que eu vou fazer você passar sem estudar. Pessoal, não caiam nessa, isso não existe, tá? Estudar para concurso requer muito esforço. Às vezes a pessoa que está te passando essa informação, você tem que estudar pouco, não precisa estudar muito para concurso. Isso não existe, você tem que estudar muito. Só que você tem que estudar de uma forma inteligente. Você tem que estudar de uma forma metódica, uma forma estratégica. Você não precisa estudar 12 horas por dia. Você tem que estudar 3, 2, 4, 5 horas, o tanto que você dá conta. Sempre conciliando a sua vida pessoal, a sua vida profissional, no caso, com a sua vida de estudante. Mas isso não significa que você não tem que estudar. Eu vejo muitos professores aí que estão passando essas técnicas de coach falando que vão te dar a técnica mágica, vão te dar a bola de cristal ali, a receita de bolo, e você vai passar. Não é assim. O esforço para passar em concurso é seu e ele é muito grande. Pode ter certeza que você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas um treinamento, um serviço de coach, uma aula como essa de técnicas de preparação de concurso, ela pode ser um diferencial em relação a uma pessoa que não tem esse acompanhamento ou essa estratégia bem definida. Você mesmo pode... Eu estou recebendo alguns e-mails vários e-mails do pessoal que tem acompanhado o curso falando que, pô, professor, eu faço um estudo completamente diferente desse que você está ensinando. Eu acho que o meu estudo não estava rendendo por causa disso. É isso mesmo. A gente não vê dificuldade nisso aqui, tá? Requer esforço, requer muita força de vontade, mas é uma coisa simples, não é uma receita de bolo também. Cada pessoa tem uma forma diferente de reagir, cada pessoa tem uma forma diferente de se portar, de estudar. Só que não tem segredo. Passar em concurso é estudar, só que com estratégia, só que com técnica, com tática e com qualidade. Não adianta só quantidade. Então tomem bastante cuidado com as pessoas que oferecem a mágica aí. Eu tenho alguns alunos que se matriculam no coach falando, pô, professor, eu achei que você ia pegar sua varinha aí, ia bater em mim e eu ia passar. E não é assim. O coach gera muito resultado. Tem muitas pessoas que precisam de acompanhamento, até para a parte motivacional, para se sentir empurrado, normal. É como se fosse uma academia, você às vezes precisa de um personal trainer para conseguir malhar. E tem pessoas que não vão precisar, que isso aqui vai bastar para elas. Aí você vê qual que é a melhor solução para você, beleza? Mas pessoal, vamos lá, eu queria deixar esse recado aí para vocês. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso, pessoal. Bom, galera, cereja do bolo aqui do nosso curso são as 3 fases mágicas. Mas mágica, galera, estudando. Não tem mágica aqui de você pegar essa fase, uma dessas 3 fases, aplicar e passar, não. Você tem que ter um sequenciamento nessas fases aqui. E se você seguir essas 3 fases aqui com regularidade, disciplina e comprometimento, volto a dizer, volto a ressaltar, não tem como não ser aprovado. Se você não desistir e não mudar de foco, você vai passar. Quais são essas 3 fases então, pessoal? A gente tem as fases 1 e 2, que é a da consolidação da teoria, e a fase 3, que é a da massificação do conhecimento. Como assim, Bruno? Bom, pessoal, eu vou explicar uma a uma, não se preocupe. Bom, fases 1 e 2, como elas funcionam, pessoal? As fases 1 e 2, pessoal, é a fase de aprendizagem teórica. Pessoal, outro ponto que eu vejo, já vi muitos professores indicando, não fazer resumo, não estudar a teoria e aprender somente com exercícios, estudar já direto indo para os exercícios. Galera, isso para mim, eu não passo nem perto de uma técnica dessa, que não, para mim não funciona de forma alguma. E eu vou explicar por quê.
voltando a lembrar, pessoal, toda regra tem exceção. Essa regra de estudar por exercícios e sem fazer resumo pode funcionar com muitas pessoas. Para mim, especificamente, eu não preciso nem tentar, porque eu sei que vou passar só raiva, tá? E eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu já tentei fazer isso, pegar uma matéria que eu nunca tinha visto antes e estudar só por exercício, só passei raiva. Porque no começo você vai errar tudo. Depois você pode até testar, resolver o mesmo exercício umas 50 vezes. Você vai decorar o exercício, mas isso não significa que você vai aprender a matéria, é muito difícil. Você pode até fazer o estudo através de exercícios comentados e gerar um aprendizado ali, mas eu te garanto que não é uma forma de aprendizagem que vai consolidar o conteúdo na sua mente. Então, aquela forma de resolver alguma questão na prova em que você faz a concatenação de uma matéria com a outra, às vezes, principalmente o CESP gosta muito de fazer assim, ele gosta de juntar o direito administrativo com o direito constitucional, com a contabilidade geral, algum assunto ali específico, com a administração geral, administração pública. O CESP está sempre fazendo uma prova que, inclusive, a gente raramente vê a divisão, raramente não, mas muitas vezes a gente vê uma prova com 200 itens do CESP sem ter uma divisão formal de conteúdo, igual ocorre na ESAF. Na ESAF a gente tem lá, geralmente a gente pega o edital da ESAF e tem 10 questões de direito administrativo, 10 de constitucional, 20 de português, etc. E no CESP, geralmente ele cobra 50 questões de conhecimento básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. E várias matérias dentro desses dois tipos de conhecimentos. Justamente porque o CESP ele gosta do aluno que tem uma visão mais holística, uma visão mais englobada, mais aberta das matérias que estão constando no edital. Então, pessoal, para você fazer uma prova dessa, ressaltando também, tem pessoas que conseguem se adaptar. Eu acho muito complicado você abrir mão da leitura de uma teoria, de uma leitura inicial de uma teoria e focar só em exercícios, tá? Então eu não indico isso. Às vezes o aluno quer, eu até tento argumentar com ele, se ele não abrir mão eu aceito. Mas o ideal é você fazer uma leitura teórica antes. Pessoal, aí aqui vem a parte interessante também. A leitura teórica pode ser feita, no meu caso, na minha concepção, no máximo 2 vezes, tá? Não tem necessidade de fazer uma leitura teórica mais do que 2 vezes. E isso, pessoal, através aqui das fases 1 e 2. Bruno, qual que é a diferença dessas fases 1 e 2? Pessoal, a fase 1 é a fase utilizada pelo aluno que nunca viu a matéria anteriormente, tá? E a fase 2 é uma fase que o aluno vai usar quando ele já tem um conhecimento mediano da matéria ou ele já teve um contato inicial com ela. Qual é a diferença das fases 1 e 2? A 1 é uma leitura livre, uma leitura sem resumo, uma leitura regular e continuada. A fase 2 é uma leitura com a produção de resumos e com revisões concomitantes, tá? A 1, então, pessoal, eu vou explicar melhor. Vamos supor que você nunca estudou a matéria de direito administrativo na sua vida. Então não é interessante que você comece, pessoal, estudar a matéria já fazendo resumo, já fazendo revisão. Não, eu acho que uma primeira leitura dessa matéria de uma forma corrida, para você globalizar o entendimento do conteúdo na sua cabeça, eu acho que é muito importante. Então essa fase 1, a pessoa está começando a estudar agora, ou a pessoa teve uma mudança de foco e nunca viu a matéria antes, ou a pessoa precisou saiu o edital, entrou uma matéria nova, totalmente diferente. Então, pessoal, nesse caso, eu acho interessante fazer essa fase 1, que é uma leitura corrida. Você pode até resolver os exercícios no final do capítulo do seu material. Não é para procurar, nessa fase 1, não é para procurar exercícios extras em site de questões e livro de exercícios, não. Vamos supor que você pegou o livro de direito administrativo, vai ler o livro de administrativo inteirinho. Inclusive eu acho até interessante você estudar até as partes que não estão no edital,
anterior que você está focando, mas que corroboram para você massificar, ampliar o conhecimento da matéria. Porque às vezes vamos supor que o edital seu esteja cobrando só contratos administrativos, tá? Não cobre a matéria de licitações. Mas você estudar contratos sem ter visto licitações, fica mais complicado de aprender. Então, em uma primeira leitura, uma leitura inicial, eu acho interessante você estudar licitações e contratos. E, da mesma forma, em matérias também, em outros assuntos correlacionados, outros assuntos da matéria, que haja conteúdo que seja correlacionado ao que você esteja estudando, também acho interessante você estudar nessa primeira leitura, tá? Galera, então beleza. Primeira leitura, fase 1, se você nunca viu a matéria, tá? É o primeiro contato seu com a matéria, vai utilizar a fase 1, leitura corrente, verificando os exercícios ao final do capítulo, mas sem fazer resumo e sem fazer revisão. Tranquilo? Beleza, terminou essa parte. Vamos para a fase 2. O que é a fase 2, pessoal? A fase 2, para mim, ela é tão importante como a 3. Porque a fase 2 vai consolidar o conteúdo na sua cabeça. Como que vai ser executada a fase 2? A fase 2 vai ser a leitura novamente do material, do PDF ou do livro, só que você vai fazer resumos ao mesmo tempo, tá? E eu vou indicar aqui 4 formatos para você fazer resumo. E além dos resumos, você vai resolver os exercícios ao final do capítulo ou do material do capítulo, né, do livro ou do material que você esteja utilizando. Todos os exercícios que aparecerem ao final do capítulo ou do material. Ao final do capítulo, do livro ou do material, tá? Então, como funciona a fase 2 na prática? Vamos supor, você também, novamente, o exemplo de direito administrativo, você vai ler o capítulo, vai fazer o resumo ao mesmo tempo, sempre lembrando que um bom resumo, ele deve ser, lembrando novamente, pessoal, isso é complicado você estipular isso de forma exata para todas as pessoas, Então, para mim, o interessante é que o resumo contenha 10% do tamanho de um capítulo de um livro. Como assim, Bruno? Então, vou explicar melhor. Se você tem um capítulo com 100 páginas, o ideal é que seu resumo tenha 10 páginas, tá? Então, pessoal, o resumo ele deve conter 10% do valor total do capítulo lido. Se você tem 100 páginas no seu material, o resumo deve conter no máximo 10 páginas. E também, pessoal, eu acho interessante que na hora de revisar, cada uma dessas páginas do seu resumo consiga ser lida em 1 minuto, tá? Então essa é a proporção, galera. É uma proporção interessante. Você pode fazer mais um pouquinho, menos um pouquinho, mas esse é um parâmetro bom. 100 páginas de material viram 10 páginas de resumo e cada página desse resumo tem que ser lida em 1 hora. Ou seja, você vai conseguir revisar 100 páginas lidas de um material em 10 minutos. Isso é interessante. Se você não está conseguindo isso, aí você tem que rever o seu método de resumo. Uma forma interessante de você rever o método de resumo, ou você analisar se o seu resumo está muito grande, é fazer a seguinte tarefa. Pegue a página do seu resumo, leia e tente escrever todas aquelas informações que estão na página em meia página, refaz o resumo, pega todas as informações que estão naquela página do resumo e refaça de uma forma que você entenda perfeitamente, mas em meia página, tá? Tente fazer essa tarefa, porque, por exemplo, nós temos 10 parágrafos, 5 parágrafos ali no seu resumo, na página do resumo. Se você conseguir condensar, e eu sei que você consegue, esses 5 parágrafos em 2,5, sendo que o entendimento do conteúdo é o mesmo, você pode ter certeza que o seu resumo está muito grande, tá? Então, faça essa tarefa para tentar diminuir o seu resumo. Então, pessoal, explicando direito essa fase 2 do método, seria da seguinte forma. Você vai ler o material, vai fazer o resumo,
e vai resolver todos os exercícios ao final do capítulo, ou do capítulo do livro, ou do PDF, né? Se o seu material tiver pouquinho exercício ou não tiver exercício, aí você vai entrar no site de questões, tá? Você pode escolher o seu e vai resolver 40 exercícios. E sim, essa é um parâmetro bom. 40 exercícios em 1 hora, que são, dá uma média mais ou menos, eu não lembro nem, mas acho que são um exercício em 2 minutos e meio, que é geralmente o que uma prova de concurso exige do candidato. Então, se você não tiver os exercícios no seu material, resolva 40 exercícios daquele capítulo antes de passar para o outro. Beleza, pessoal? Então você leu, fez o resumo, resolveu os exercícios. Antes de passar para o capítulo 2, você vai revisar o capítulo 1, tá? Beleza, terminou, passou para o capítulo 2. Capítulo 2, mesmo esquema. Leu a teoria, fez o resumo ao mesmo tempo. O resumo tem que ser feito ao mesmo tempo para você não correr o risco de perder informação. Resolveu os exercícios, você vai revisar o capítulo 1, revisar o capítulo 2 e vai para o capítulo 3, tá? Então você vai revisar os 2 capítulos lidos. Tranquilo, pessoal? Passamos para o capítulo 3. Você vai fazer a leitura com o resumo ao mesmo tempo, vai resolver os exercícios relacionados ao assunto do capítulo 3 e vai revisar o 2 e o 3, tá? Então isso seguindo até o final do material. Então, pessoal, você vai sempre revisar o capítulo anterior e o capítulo atual antes de passar para o próximo. Ah, Bruno, mas é muito chato eu ter que fazer resumo já, ainda fazer revisão. Mas meu amigo, por quê? Porque você vai precisar ler a teoria uma vez só. Por isso que os seus resumos têm que estar bons. Os seus resumos têm que estar bem feitos, tá? Os resumos têm que conter as informações que a banca cobra. Por isso que se você está fazendo essa leitura inicial também, e até mesmo na revisão, pessoal, deixa eu explicar melhor aqui. Como é interessante que você coloque no seu resumo as informações que a banca costuma cobrar, na hora que você vai fazer o resumo concomitante à leitura, né? E vai resolver os exercícios. Na hora que você estiver resolvendo os exercícios, você vai pegar o seu resumo para dar uma corrigida neles, antes de fazer a revisão. Dessa forma, prestando bastante atenção, você vai ter a noção exata do que a banca do seu concurso está cobrando, tá? E é interessante, pessoal, abra um adendo aqui, você sempre focar nos exercícios da sua banca exclusivamente, tá? Então tente decorar. Você vai resolver os exercícios da sua banca, se for possível, 800 vezes, mas você vai decorar os exercícios, a forma de cobrança que a sua banca utiliza, tá? Se você está estudando para EXAF, então, eu não acho interessante você fazer exercício do CESP, porque o formato de cobrança é muito diferente. Eu acho interessante você refazer os exercícios da EXAF quantas vezes forem necessários. Se tiver pouco, resolve os mesmos exercícios 800 vezes se for possível. Mas tente sempre focar nos exercícios da sua banca específica. Beleza, pessoal? Então, fase 1 e fase 2 explicadas. Terminou então de ler a leitura, terminou de fazer a leitura, terminou de fazer todos os resumos, pessoal, você não vai precisar reler o livro ou o material em PDF de novo. Você vai só revisar os seus resumos e aí a gente vai entrar na fase 3 da nossa metodologia, tá? Aqui é a continuação, né? Não conhece o conteúdo ou nunca estudou anteriormente, vai para a fase 1. Leitura constante sem resumos, né? Conhece o conteúdo um pouco, de uma forma mediana já, e já estudou anteriormente, nem que seja uma vez, já deu uma olhada, já vai para a fase 2, que é a leitura com produção de resumos, exercícios ao final de cada capítulo e método de revisões periódicas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Antes de ir para a fase 3, assim como eu havia prometido, aqui eu vou mostrar para vocês 4 técnicas de resumos. Pessoal, a gente tem mais, eu acredito que essas aqui, eu acho que essas quatro técnicas são as principais. Então, uma dessas aqui deve servir para vocês, tá? E eu recebi bastante e-mail do pessoal também, perguntando se eu ia informar técnicas de resumo. São essas aqui, pessoal. Vamos lá então, galera. Bom, são 4 técnicas que eu considero as principais, pessoal.
Bloco de fichas é a primeira, tá? Esses aqui, pessoal, são exemplos de fichas que eu fiz quando eu estava estudando, tá? Então é tudo exemplo de ficha que é feita por mim. Esse esquema de bloco de fichas, pessoal, é bem interessante, tá? Mas você tem que saber utilizá-lo. Eu vou até colocar as desvantagens e as vantagens dele. Mas aqui a gente pode ver que é basicamente fichas. O que eu costumava fazer? Eu comprei. Geralmente você pode utilizar folhas A4, dividir ela no meio, cortar e utilizar dos dois lados. Mas o que eu fiz, pessoal, que eu achava interessante? Eu comprei uma caixa de formulário contínuo, daquelas que são usadas para imprimir até hoje balanços de contabilidade. Por quê? Porque a folha é bem fininha, tá? Ela é uma folha grande, ela é maior do que a A4 e ela é fininha. E você pode dobrá-la ao meio para cortar, e ela é muito mais fácil de cortar do que a folha A4 de papel chamex. E ela também é mais fácil de ser armazenada, de guardar, porque ela é mais fina, mais fácil de manusear também do que a A4. Então é uma técnica interessante. Qualquer papelaria você consegue comprar esses formulários contínuos, dividam ele ao meio, cortem e utilizem dos dois lados, tá? Então o bloco de ficha é esse aqui, pessoal. Geralmente pode ser um formato esquematizado aqui. Vocês veem que esse aqui é um assunto relacionado a comércio internacional, quando eu estudava essa matéria aqui. Então você vai fazendo os desenhinhos, tudo de uma forma que seja fácil de você relembrar depois, tá? Por isso é tão importante que o resumo ele contenha a sua letra, os seus erros ali, porque isso tudo, a memória sua vai ser mais facilmente pegada ali da sua cabeça, né? Mais recordada quando você mesmo fez. Eu não acho interessante, já continuando então, você fazer o resumo através do computador, porque fica um negócio muito igual, né? Muito padronizado. Então eu acho difícil você ter essa. A gente tem os dois lados do cérebro, um mais racional, um mais emocional. Então esse tipo de ficha aqui, ele usa mais o lado emocional do cérebro. Isso é comprovado, a gente tem estudo na internet, aí vocês podem consultar. Então eu acho mais fácil isso aqui de você relembrar na hora da prova se um assunto desse aqui aparecer, tá? Então galera, pode seguir esse modelinho aqui, tá certo? Esse aqui é o esquema de bloco de fichas. Outra ficha aqui, tá? Aí eu faço também eu costumava fazer também, vocês veem aqui que eu tô me relacionando aqui ao assunto preempção. Eu não lembro direito dos conceitos, porque tem tempo que eu estudei, mas você vê que eu sempre gostava de fazer. Isso aqui a gente perde muito tempo, é uma das desvantagens, mas é muito interessante para você lembrar um assunto depois. Então você fazer uma espécie de uma história em quadrinho aqui, utilizando o termo como que eu explico isso aqui? Uma forma de alocação, né, de ligar uma história em quadrinho aqui com um assunto que você esteja estudando no momento. Você tem que ter uma criatividade muito grande. Vocês veem que eu não sou bom desenhista, não. Meu desenho ficou feio pra caramba, mas não interessa. Isso aqui na hora da prova vai ajudar a lembrar. A questão de título oneroso, o que é preempção, eu vou lembrar isso aqui na hora da prova com certeza. Porque eu vou revisar tantas vezes essa ficha aqui que eu nunca mais esqueço desse desenho, entendeu? Então beleza, pessoal. Mais um exemplo aqui. Essa ficha aqui eu utilizei as competências da Anatel, né? Então você vê que eu fiz o desenho da Anatel aqui, e de outras agências também, de outras autarquias. Escrevi de forma colorida aqui. É interessante você usar. Desculpa, pessoal. É interessante você utilizar aqui, pessoal, canetas coloridas, porque isso também estimula um pouco o cérebro. Quando eu fazia essas fichas, galera, eu comprei um bloco de canetinha, tá? Comprei os formulários contínuos e bloco de canetinha. Pessoal, eu chegava no NB,
Pegava minha canetinha e jogava na mesa. O povo passava pra mim e falou: esse moleque vai fazer o que aqui? Ele veio estudar educação artística? Esse cara veio estudar? Ninguém entende isso aqui, pessoal. Eu pegava aquelas canetinhas hidrocor lá de 12 cores e jogava na mesa e distribuía. Não tava nem aí, pessoal. Todo mundo passava e olhava. Mas vou ficar preocupado com os outros também? De jeito nenhum. Pegava meu resuminho, tinha um bloquinho ali de estudos, tá? De meus formulários contínuos e ali, ó, produzindo minhas fichas, pessoal. Eu vou até, deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Eu vou só falar das vantagens e das desvantagens. Eu vou te explicar como eu aprendi controle de constitucionalidade, é uma matéria muito complicada, utilizando esse esquema de bloco de ficha aqui, tá? E de revisão em uma semana. Mas antes, pessoal, então a gente viu os exemplos aqui dos blocos de fichas, como fazer esses blocos, tá? E como, aí eu vou te explicar também como armazená-los. Mas antes eu quero dizer quais são as vantagens e as desvantagens desse método. As vantagens, pessoal, é um esquema, um formato de resumo muito visual, então é muito fácil de você visualizar e muito fácil de revisar, porque você não está escrevendo um monte de informação. Sempre tem que levar em consideração que os blocos devem conter poucas informações, tá? Não pode ser um bloco com um desenho muito pequenininho e com muita informação para tentar economizar a ficha, não. Não, pessoal. Tem que escrever pouca coisa na ficha. Consequentemente, pessoal, vão ser geradas várias fichas. Na época da Alta Receita Federal, eu fiz quase 5.000 fichas, tá? É um método também, continuando, desculpa, pessoal. Então é muito visual, cheio de desenhos simbólicos e esqueminhas que ajudam a gravar conteúdo. Isso aqui ficou nítido, é muito mais fácil de aprender, de revisar nesse formato. Só que também tem as desvantagens, pessoal. Pessoal, quais são? Muito demorado, tá? Ele é muito demorado de fazer, porque você tem que fazer desenho, você tem que pensar um pouco desculpa. Pensar um pouco na correlação da história ou do desenho que você vai fazer com as informações que tem que ser inseridas na ficha, que são muito importantes para o seu aprendizado, porque no final das contas o que importa não é o desenho, o que importa é a informação que você vai guardar para a hora da sua prova. Ele é difícil de atualizar, por quê? Porque ele gera muita ficha, tá? Porque você tem que colocar poucas informações na ficha. Continuando então, na época que eu estudava para Receita, pessoal, eu fiz 5.000 fichas, tá? E qual foi o formato que eu utilizei? Foi de misturar os assuntos em blocos de 100 páginas. Como assim, Bruno? Seguinte, eu estudava, vamos supor que eu estivesse dando 5 matérias: direito administrativo, direito constitucional, contabilidade, comércio internacional e direito tributário. Então eu fazia blocos com 100 fichas, tá? Então era o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4 e assim por diante. Todos com 100 fichas. Todos eu escrevi ali. Tá vendo aqui, pessoal? Tá pequenininho aqui, mas dá pra ver. Ficha 9. Todos esses blocos aqui eu fazia 100 fichas para cada bloco. Então eu cheguei a fazer 50 blocos, pessoal, com matérias, com esse método eu vi no livro do William Douglas, tá, pessoal? Tem gente que gosta, eu não gostei, não deu certo para mim por esses motivos. Então eu fiz 50 blocos de 100 fichas, tá? Foram 5.000 fichas, e em todos os blocos tinha matérias misturadas. Então na hora de revisar, eu revisava todas as matérias, mas como eu gostava de aplicar esse método da fase 2 que eu indiquei no slide anterior, ficava muito difícil de eu revisar, pessoal. Ficava muito difícil para revisar, porque as matérias não estavam divididas, né? O que é interessante? Qual que seria o resumindo, né? Quando que esse esquema aqui seria interessante? Quando você pegasse um formato de revisão em que você não utilizasse deixa eu melhorar aqui. O esquema de bloco de ficha seria interessante de utilizar quando você não fizer uma revisão concomitante com a leitura da teoria, igual eu ensinei na fase 2 anterior. O interessante aqui é você ler toda a matéria, fazer o resumo, fazer as fichas, e depois que você acabar de estudar todas as matérias, aí você pegar esse bloco de fichas inteirinho, 50 blocos, ou 10 ou 20 que você
tiver feito e revisar todos. É interessante? Mas qual que é o grande problema? Ele é muito difícil de atualizar, pessoal. Se você estudou as 5 matérias que eu citei aqui e fez que sejam mil fichas, quando você tiver, você vai demorar, vamos supor, 6, 7 meses para fazer para fazer todo esse estudo e para produzir todas as fichas, né? Ao final dos 7 meses, pessoal, quando você for começar a revisar esses blocos, eles já estão desatualizados, principalmente matéria de direito. Aí você vai ter que atualizar todos os blocos. E como as matérias estão misturadas nos blocos, fica muito mais difícil. Então, galera, esse esquema de bloco de fichas aqui, ele é legal, ele funciona, só que para mim não funcionou pelo fato de principalmente eu achar que ele foi muito demorado. Tá certo? Vamos lá então, pessoal, continuando. Eu tô meio rouco aqui, pessoal, tô um pouco de dificuldade de falar, mas vamos continuar aqui. Bom, segundo formato de resumo, esse aqui eu já achei bem mais legal, tá? Porque ele utiliza o bloco de fichas que o bloco de fichas através dos materiais do formulário contínuo ou da folha A4 dividido em 2, mas ele é dividido por matéria, tá? Vocês estão vendo aqui contabilidade pública. Ou seja, você vai fazer um bloco só para cada matéria que você for usar, então você não vai misturar as matérias no meio das fichas. Cada vez que você estiver estudando matéria, você vai pegar o seu bloco diferente, vai fazer resumo só daquela matéria. Ele também, como ele não é muito, ele tem alguns desenhos, alguns mnemônicos nele, mas vocês podem observar aqui que ele é mais escrito, né? Então ele é muito mais rápido de ser feito. O que eu acho interessante aqui, pessoal, é vocês utilizarem também canetas diferentes, tá? Vocês podem ver que tem caneta vermelha, caneta azul e caneta preta, tá? Isso aqui é bom para o resumo não ficar muito maçante na hora de ser lido. Então, pessoal, esse aqui é o bloco de fichas por matérias e basicamente escritos, tá? Ele não tem tantos desenhos como no esquema anterior do resumo, mas vocês podem fazer também um mix aí, escreve um pouco, desenha um pouco, só que escrever o resumo sai bem mais rápido, né? Nesse formato da fase 2 que eu indiquei para vocês, esse aqui eu acho o esquema mais interessante. Beleza? Então a gente tem esse exemplo aqui. E também a questão das vantagens e desvantagens desse método. Ele é muito fácil de elaborar, muito mais fácil que o anterior, porque ele tem basicamente escrito, né? Logicamente, a ficha também não pode conter muita informação, porque senão ela fica muito maçante, muito difícil de ser lida. Ela tem que conter as informações principais e sempre utilizar, de preferência, 3 canetas diferentes. Pode ser a azul, a preta e a vermelha. Pode ser Bic mesmo, normal, galera. E esse bloco é muito fácil de revisar, pessoal, principalmente no método da fase 2 que eu passei para vocês. Porque você está lá está estudando a matéria de contabilidade pública, né? Resumiu o capítulo 1 ali, vai seguindo o sequenciamento de fichas. Aí aqui não precisa limitar em 100 fichas, você pode... É muito difícil ter mais de 100 fichas porque utilizando a metodologia que eu falei para vocês de resumir 10 páginas em 100, então vai ser difícil vocês encontrarem livros com mais de 1000 páginas. Direito administrativo e constitucional pode até ser que tenha. Então o seu resumo ali, e sempre considerando, não, também não tem isso, pessoal, porque você vai utilizar os dois lados do papel. Então o primeiro papel vai ser o fichamento 1 aqui, ó, tá vendo, pessoal? Fichamento 1. E quando você virar, você não vai precisar escrever fichamento 2, não. O fichamento 2 vai ser só na próxima folha. Então você vai chegar no final, se você tiver 1000 páginas do seu material e você vai resumir em 100 páginas, você vai ter 50 folhas de papel. Então vai ser um bloco pequeno. Explicando então a utilização desse método aqui de resumo na fase 2 anterior. Você vai fazer a leitura do seu material e vai fazendo aqui o resuminho ao mesmo tempo. E todo final de capítulo você faz a revisão do fichamento, tá?
Como, pessoal, é interessante você tem dois métodos, tá? A fase 2 eu pedi para você fazer a revisão do capítulo anterior e do capítulo atual. Mas se você utilizar esse formato aqui de resumo, você pode também fazer a revisão do bloco todo ao final de cada capítulo. Você vai demorar um pouco a mais, tá? Para terminar de ler toda a teoria, mas ao final, por exemplo, do 10º capítulo, você já estudou esse resumo todo aqui por 10 vezes, pessoal. Então você já está sabendo a matéria de cor e salteado, tá? Então, deixando melhor a explicação aqui, pessoal. Na fase 2, na metodologia da fase 2, eu expliquei da seguinte forma. Você vai ler o conteúdo, vai fazer o resumo ao mesmo tempo, vai resolver os exercícios e vai fazer a revisão do capítulo anterior e do capítulo atual lido, né? Eu expliquei isso. Se você utilizar esse formato de resumo aqui, através de bloco de fichas escrito e com matéria única, você pode utilizar o formato de revisão ao final de cada capítulo, o formato de revisão global da matéria. Ou seja, você pode rever fazer a revisão de todo o conteúdo que você estudou desde o primeiro capítulo até o último, tá? Você escolhe. Tem um que é mais rápido, o outro é mais devagar, mas um também gera um conhecimento maior e o outro gera um conhecimento menor, beleza, pessoal? Vocês têm que ter esse discernimento para escolher direitinho. Bom, pessoal, terceiro método, aqui eu já acho interessante, para um estudo pós-edital, tá, pessoal? Um pós-autorização, em que você não tem tempo de fazer resumo escrito, porque resumo escrito é mais interessante quando você está fazendo um estudo a longo prazo, tá? Então, o que consiste resumo no próprio material? Pessoal, livro de concurso, apostila de concurso, tudo tem que ser rabiscado. Livro de concurso você não vai utilizar depois, é muito difícil, ele passou 2 anos e está desatualizado. Então, pega o seu livro e escreve nele inteiro, não tem problema nenhum. Como que funciona então, pessoal? Aqui é um exemplo. Você vai resumir o que você leu no material, no livro, na apostila, nas páginas em branco do seu livro, da sua apostila. Por isso que é interessante você pegar o PDF também e imprimir, né? Você pode utilizar tanto os espaços em branco do PDF ou a parte do verso da página para fazer esses resuminhos aqui. Porque eles tomam menos tempo, pessoal. Aqui você vai anotar só o que é extremamente importante do assunto do capítulo estudado. Esse método, então, eu acho bem interessante para um estudo pós-edital, principalmente se você nunca viu uma matéria, que você está começando a estudar agora, você fez o seu planejamento inteiro de estudo mais a longo prazo, saiu o edital, você tem que pegar a matéria nova, utiliza esse tipo de resumo aqui. E antes faz a revisão também, terminou o capítulo, faz a revisão do que você escreveu nas páginas, e ao final também de ler toda a teoria, você pode utilizar também a revisão do que está escrito na página. Ele não vai ter um grande conteúdo de informações, assim como os outros dois métodos têm, mas ele ele tem uma funcionalidade boa, dependendo da situação que você esteja vivendo. No caso, um período mais rápido, com um estudo mais consolidado pós-edital, e ele tem uma efetividade boa também, tá certo, galera? Quais são as vantagens dele? É fácil de elaborar, a elaboração dele é fácil, é mais fácil de concatenar as ideias em uma revisão, até porque o assunto que você acabou de estudar aqui, ele está logo acima, logo abaixo, logo ao lado, né? Então é mais fácil você concatenar essas ideias com o assunto no livro, mas ele apresenta a desvantagem de perda de conteúdo importante, porque você não vai, no resumo, você vai colocar todas as informações que são extremamente importantes. Nesse método aqui você vai colocar o essencial mesmo, então vai ter menos informações que um resumo escrito. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Quarto método de resumo, galera. Sublinhar com caneta hidrográfica. Pessoal, eu particularmente odeio isso aqui. Sinceramente, eu já até fiz. No caso, se você tem muito pouco tempo para estudar, aí você pode utilizar essa metodologia aí. É um esquema. Se você souber sublinhar o que é realmente importante,
você consegue fazer uma revisão rápida. E então, por um período pós-edital, mais perto da prova, eu acho até interessante você utilizá-lo. Só que para mim não funciona. Por dois problemas. Primeiro, que você acaba sublinhando quase o livro todo. Porque como você não está resumindo, não está pensando para marcar, para sublinhar o que você está lendo, você não está revendo o conteúdo da sua maneira, com as suas palavras, igual quando você escreve ali no resumo. Então, para mim, isso já gera uma perda de informação. E o segundo problema dele que eu vejo também, pessoal, é que quando você, por exemplo, você sublinhou esse parágrafo aqui e você vai fazer a leitura da revisão dele. Depois você passa para esse parágrafo aqui, já gera uma falta de correlação entre as ideias que às vezes pode dificultar na hora de revisar, tá? Então, pessoal, as vantagens: fácil de elaborar e fácil de revisar, mas as desvantagens desse método: perda de muito conteúdo importante e dificuldade de concatenação das ideias ao se efetuar a revisão, tá certo? Bom, galera, eu vou passar para a fase 3 aqui, pessoal, mas o nosso vídeo já está muito grande. Então, na nossa próxima aula, eu já venho para a fase 3, que é a fase que é aí que o trem desenvolve mesmo, pessoal. Aí é uma fase boa de estudar. Quando a gente chega nessa fase 3 aqui, que é de revisão de conteúdo, de leis de jurisprudência, mais exercícios, aí é perfeito. É a hora que você sente o conteúdo vindo na sua mente, você sente um upgrade de conhecimento muito forte. Então essa fase 3 aqui eu vou deixar para a próxima aula para explicar, porque aí eu explico mais calma, tá? E a gente termina essa fase do planejamento em si e já começa com a parte de estudo e parte motivacional também. Mas, pessoal, eu queria também só explicar como eu aprendi a parte de... Deixa eu voltar aqui, galera. Como eu aprendi a parte de controle de condicionalidade com esse método de resumo aqui, pessoal. Ele é muito bom, pessoal. Esse método de resumo aqui, ele é muito legal se você tiver tempo de estudar, tá? Então, se você está exercendo um estudo a longo prazo, que você não está com pressa de aprender, pessoal, isso aqui é perfeito. O que eu fiz para controle de condicionalidade? Controle de condicionalidade é uma matéria muito complicada de aprender. Ela tem muitas nuances, muitas especificidades. E era a primeira vez que eu estava vendo a matéria, já tinha feito a leitura da fase 1 e estava na fase 2, na hora de produzir resumos. Só que eu estava estudando várias matérias ao mesmo tempo e eu estava sentindo que o controle de condicionalidade não estava fluindo na minha mente. Então o que eu resolvi fazer, pessoal? Isso eu acho legal também. Você já viu a semana do saco cheio faculdade? Então, pessoal, essa aqui é a semana do saco cheio dos estudos. Quando você pega uma matéria que é osso duro de roer. Você vai pegar essa matéria, pessoal, você vai estudar só essa matéria durante uma semana, fazendo resumo e revisando várias vezes antes de começar o dia seguinte. Quebrou? Não entendi nada. Calma, pessoal, vou explicar. Vamos lá. Então você vai pegar controle de condicionalidade, vai fazer o seu fichamento, vai lá, pega suas canetinhas coloridas lá, pega seu formulário contínuo, divide, faz suas fichas. Estudou 50 páginas fazendo resumo. Estudou 50 páginas, fez o resumo ao mesmo tempo. Terminou, vamos supor que o controle de condicionalidade no seu livro tem 4 ou 5 capítulos. Então você terminou o primeiro capítulo fazendo os resumos. Você vai reler o resumo do capítulo 1 inteirinho. Através de fichas, pessoal. Sempre fazendo fichas de forma resumida. Passou para o resumo do capítulo 2 de controle de condicionalidade. Vai fazer o resumo também. Vai fazer a leitura, o resumo. Vai revisar o 1 e o 2, tá? Beleza, passou para o capítulo 3 de controle de condicionalidade, leu, fez o resumo, vai revisar 1, 2 e 3, tá, pessoal? Antes de passar para o 4, você vai revisar de novo o 1, o 2 e o 3, ou seja, a cada 3 capítulos você fez uma revisão, 2 revisões, 3 revisões, vai revisar de novo. Passou para o 4 capítulo, você já revisou 4 vezes a matéria, isso em uma semana, pessoal. Então vai sempre fazendo a leitura, o resumo e a revisão concomitante da mesma matéria durante o período de uma semana.
Ou seja, você vai ler a matéria de controle de constitucionalidade, pessoal, umas 20 vezes ou mais em uma semana. Nunca mais você vai esquecer essa matéria. Eu até hoje lembro, se eu der uma revisada em controle de constitucionalidade, eu lembro isso até hoje. E esse método que o primeiro estudo que eu fiz de controle de constitucionalidade foi em 2006, pessoal. Segundo semestre de 2006, ou seja, vai fazer 9 anos, pessoal. Tem 8 anos e meio que eu fiz isso. Se eu pegar, eu juro pra você, se eu pegar a matéria de controle de constitucionalidade hoje, eu consigo lembrar tudo. Por quê? Porque eu nunca mais esqueci. Então, determinados assuntos, pessoal, se você está fazendo um estudo a longo prazo, tem determinados assuntos que são muito casca grossa. Você tem que parar o estudo das demais matérias e focar nisso até você aprender e não esquecer mais, tá? Licitações é um assunto que você pode fazer isso. E a gente tem outras matérias, outros assuntos também que você pode ter essas pequenas semanas de saco cheio, tá? Para aprender o conteúdo de vez. Beleza, galera? Então, eu tô até sem voz hoje aqui. Minha garganta tá meio ruim, nosso vídeo ficou grande hoje. Mas eu acho que foi legal, a gente falou bastante sobre resumo aqui. Essa aqui é uma parte importante. Na aula que vem a gente continua com a fase 3 e com dando continuidade ao nosso curso, tá certo? Um grande abraço aí para vocês, obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.